Meus irmãos, bom dia. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos. Obrigado para adorarmos o Senhor e nos debruçarmos na sua palavra. Como os irmãos sabem, ou se não sabem, nós estamos nos dedicando esse mês de outubro para celebrarmos a Deus do evento que o próprio Deus permitiu ocorrer na história. São 500, se eu não me engano, 500 e alguns anos, alguns que eu não sei com exatidão, não lembro. São 500 e alguns anos aonde o Senhor Deus permitiu, interviu na história, a fim de que a igreja dele, a igreja do Senhor, caminhasse de maneira que o louve, que o agrade. Então nós estamos celebrando a Deus pela reforma protestante, pelo que o Senhor fez ao longo da história, e especialmente dentro de tantos desdobramentos que a reforma protestante teve. Nós estamos especialmente começamos domingo com o pastor Wesley, e ao longo desse mês vamos falar sobre o sola Escritura, somente a Escritura, a importância da Bíblia, a centralidade das Escrituras na igreja do Senhor, o quão ela é importante, e nós vamos tratar hoje e ao longo desse mês sobre somente a Escritura, a importância da Escritura. Amém? Antes de começar, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar por esse momento. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos aos domingos, de poder nos reunirmos em torno do Seu nome, em torno da Sua pessoa, te adorarmos em espírito e em verdade, Senhor, rendendo a Ti toda a nossa adoração. Não somente Te adorar, mas também desfrutarmos da Sua palavra, Senhor. Desfrutarmos das Escrituras e celebrarmos a Ti por ela. O Senhor poderia, na Sua soberania, no Seu governo, no Seu poder, se revelar aos homens de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, mas o Senhor quis, de maneira especial, se revelar através de livros, através de uma biblioteca de livros que é a Bíblia, que é as Escrituras. Quis o Senhor falar a nós a sua vontade a respeito do seu plano através das Escrituras. E seus servos do passado diriam, Senhor, que uma vez interpretando-a e comunicando-a da maneira que ela quer, é o próprio Senhor falando. Que assim seja, Senhor, esta manhã mais uma vez. Tem misericórdia de mim diante da sua igreja diante de mim. Que seu Espírito, Senhor, venha sobre nós, como Paulo disse, com revelação, com sabedoria, a fim de que o seu nome seja glorificado, seu nome seja adorado, reverenciado, exaltado, a fim de que seu reino avance e a fim de que sejamos conformados à imagem de seu Filho. É o que nós choramos, rogando a Ti por auxílio, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, como acabei de dizer, estamos tratando sobre esse tema tão importante na reforma protestante, que é o sola Escritura, somente a Escritura. Nós temos alguns solas, alguns slogans da reforma protestante, dentre eles está o somente a Escritura, por sinal ainda falta tatuar entre mim. Somente é legal, não tem um sola fide aqui. E tem gente que chega perto e fica sola, fidel, aí é um meio de eu pregar já. Eu falo somente a fé,
Somente a fé em que já vou pregando. Aí, o que pensa? Tatuagem para a glória de Deus. Então nós estamos tratando desse tema. E o que é, antes da gente entrar no texto, ou o que foi um pouco da reforma protestante? A igreja do Senhor, ela tinha uma forma. A igreja do Senhor, começando em Cristo Jesus, com os seus ensinamentos, passando ele para os apóstolos. Portanto, quando nós falamos que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, não é dos apóstolos em si mesmos, mas é dos apóstolos que receberam do Senhor Jesus. Então a igreja tinha uma forma, modelo. A igreja do Senhor estava caminhando de acordo com a vontade de Deus. E no percurso da história, a igreja perdeu a forma. A igreja se deformou. A igreja, eu poderia até dizer, ela se desviou. E quando falo da igreja, não falo da igreja do Senhor, o povo salvo em Cristo Jesus, os eleitos de Deus, mas eu falo da estrutura hierárquica. Eu falo do modelo, da instituição. Ela se perde, ela se desvia, ela perde sua forma, ela deforma. E de repente, o próprio Senhor permitiu um monge agostiniano, estava estudando para ser talvez padre, ele recebe a revelação do Senhor, lendo à luz de vela que o justo viverá pela fé. Mas antes dele, já veio alguns pais da igreja, chamados de pais da igreja, que não estavam de acordo como a instituição daquele tempo estava caminhando. Como a igreja, naquele período, estava trilhando. E de repente, Lutero vai pregar as 95 teses, e ele começa ali essa tão famosa reforma protestante a partir dele, e ele vai ser chamado diante das autoridades católicas daquela época a repensar no que ele tem falado. Lutero não se desvia no que ele fala, ele é escondido pelos seus amigos, e lá, escondido pelos seus amigos, é onde ele começa a traduzir a Bíblia. É ali onde ele começa a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. O povo não tinha acesso às Escrituras. O povo não tinha acesso à Bíblia. O culto ou a missa naquela época, as Escrituras eram faladas e lidas em latim. O povo não sabia. Portanto, o povo estava sendo de fato uma massa de maná. O povo estava obscurecido, é chamado de um período das trevas. Período onde o povo não tem acesso à palavra, não tem acesso às Escrituras, e esses homens, usados por Deus, vieram, o próprio Deus, para a igreja tomar uma forma, da forma que se perdeu. Portanto, a igreja precisava de uma reforma. Então, a reforma protestante não foi a abertura de um novo caminho religioso, tá? A reforma protestante não é um novo caminho religioso, mas uma volta às antigas verdades do Cristo e dos apóstolos. A igreja protestante, que somos nós, a igreja do Senhor, os protestantes, não somos uma nova religião, um novo caminho. Muito pelo contrário, nós estamos caminhando o caminho do Cristo, o caminho das Escrituras. Não foi uma nova forma de ver a revelação divina. Não. Reforma protestante não é uma forma nova de ver a revelação divina, mas uma volta às antigas verdades das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. É uma volta. Não foi a adoção de novas doutrinas, mas uma volta à doutrina dos apóstolos.
e o resgate da autoridade e da centralidade das Escrituras. Esse foi o pilar principal da reforma protestante. Qual? As Escrituras. A igreja nesse período, nesse período de trevas, lá atrás, ela entendia que a igreja está acima das Escrituras. Eles diziam que as Escrituras saíram da igreja. E as Escrituras, na verdade, são desde sempre. As Escrituras é a palavra de Deus desde o Antigo Testamento. As Escrituras é desde sempre. E disse Deus haja luz. É a palavra de Deus desde sempre. Ela não sai da igreja, ela sai de Deus. Então, o tema pilar e um dos temas principais da reforma protestante é somente a Escritura. Não é o que o Papa fala, é o que a Bíblia fala. Não é o que a estrutura eclesiástica fala, é o que a Bíblia fala. Não são os que os dogmas dos homens estão falando, é o que a Bíblia fala. E foi a partir daí que Lutero e os demais reformadores entenderam o tema principal das Escrituras, aonde se perdeu. Aonde foi perdido essas antigas verdades, somente as Escrituras. A palavra do Papa, a palavra da igreja, tinha a mesma autoridade ou acima da palavra de Deus. E os reformadores entenderam que não. A palavra de Deus está acima de qualquer homem e de qualquer instituição eclesiástica e religiosa, somente a Escritura. É ela que é a norma, é ela que é a regra, é ela que é o condutor da igreja. E glória a Deus por isso. As Escrituras foram sendo traduzidas para a linguagem do povo. O povo passou a ter acesso às Escrituras. O povo passou a entender as Escrituras, ouvir as Escrituras na sua própria língua. E estamos aqui até hoje celebrando ao Senhor pelo que Deus tem feito. E hoje eu gostaria de olhar para os irmãos e ver essa manhã um dos textos das Escrituras que exalta a palavra de Deus, que louva, que enaltece, que engrandece as Escrituras, e por isso que tinha que ser de fato o maior capítulo da Bíblia. Por isso que tinha que ser de fato o maior capítulo da Bíblia para tratar sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, sobre as verdades de Deus. Eu gostaria de olhar com os irmãos o Salmo 119. Já tem gente pulando da cadeira. O quê? Como é que você vai olhar o Salmo 119, que tem 100 e poucos versículos, agora de manhã? Como é que vai ser isso, amigos? Tem 176 versículos. Estão preparados? Estão prontos? Aí alguém vai falar, vai ficar você aí sozinho, né? Tem comida para fazer. Não, nós não conseguiríamos, lógico, ficarmos aqui olhando todo o Salmo 119, olhando versículo por versículo, como as nossas exposições aqui. Teríamos que ter aqui bastante domingos para olharmos todo o Salmo 119, analisando versículo por versículo. Mas eu destaquei aqui alguns versículos para nós olharmos o Salmo 119. Destaquei aqui alguns versículos para a gente olhar e ver a grandeza de Deus. A grandeza. É isso que eu espero que o Espírito de Deus aplique em nossos corações. A grandeza da palavra de Deus. A preciosidade das Escrituras. Você sabia que agora, nesse exato momento, tem irmãos que tem um versículo só para ler o ano inteiro? Em alguns países. Você sabia que agora, nesse momento, eles estão recebendo saca de arroz dentro de casa, e dentro da saca de arroz que chega em casa, tem um versículo ali misturado com arroz para eles lerem, que o evangelho no país que eles estão não pode ser pregado? E nós temos toda a Escritura na mão,
nossa mão? É isso que eu espero que o Espírito de Deus provoque em nós. O senso de privilégio, de grandeza, o que é a Bíblia, o que é as Escrituras, a importância dela. E é exatamente isso o que o salmista no Salmo 119 vai tratar aqui. Ele vai tratar sobre a grandeza da palavra de Deus, a grandeza das Escrituras. E antes disso, o que são os salmos? Os salmos, no hebraico, na língua hebraica antiga, ele era o hinário do povo de Israel. O povo de Israel, eles cantavam os salmos. A Assembleia de Deus tem a harpa cristã. Algumas outras igrejas têm o cantor cristão. O hinário onde abre-se e louva. Israel antigo, eles louvavam os salmos. Os salmos eram o hinário inspirado por Deus. Inspirado por Deus para eles louvarem, adorarem. Algumas sinagogas, onde eles se reuniam para ler a Torá, a lei de Deus, às vezes eles cantavam alguns salmos, salmodiavam, cantavam alguns salmos. Os salmos eram o hinário do povo de Israel, inspirado por Deus. No hebraico, os salmos chama-se louvores. Salmos no hebraico significa louvores, e aí os rabinos passaram a chamá-lo de o livro dos louvores. O livro dos louvores. E na tradução do grego do Antigo Testamento, traduzindo o Antigo Testamento no grego, chamou-se de salmos. É tido como Septuaginta. Traduzindo o grego do Antigo Testamento, chamou-se de salmos, que tem uma conotação de significado que quer dizer tocar ou tanger cordas. Tocar ou tanger cordas. Então, a maioria dos salmos são louvores. Homens inspirados por Deus estavam louvando ao Senhor, adorando a Deus. E às vezes é um louvor em forma de oração, às vezes é um louvor em forma de júbilo, de alegria, às vezes é um louvor falando para Deus trazer justiça contra os adversários, contra os inimigos. Então a maioria dos salmos são louvores, são cânticos, e alguns poucos são orações. São orações. Nós temos aproximadamente 73 salmos de autoria de Davi, aproximadamente 12 salmos de Asaf, 9 salmos dos filhos de Coré ou Corá, como queira, 2 salmos de Salomão, um de Emã, um de Etã, um de Moisés, e temos aproximadamente 51 salmos anônimos. Nós não sabemos quem orou, quem cantou. Aproximadamente 51 salmos, nós não sabemos quem compôs ou quem fez aquela oração. E o Salmo 119 é de um anônimo. Nós não sabemos quem é que está aqui falando da excelência da lei de Deus. Nós não sabemos quem foi inspirado pelo Espírito, quem está tratando aqui sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. E nesse Salmo 119, nós vamos ver que o salmista, ao longo desse salmo, vai usar alguns termos para falar das Escrituras. E nesse período aqui, ele está falando do Antigo Testamento. Ok? Ele está falando da antiga aliança, ele está falando da lei, ele está falando do Antigo Testamento. Contudo, nós, a igreja neotestamentária, o povo do Novo Testamento, o povo que a revelação de Deus foi se desdobrando, nós sabemos que toda a Escritura, como foi pregado pelo pastor Wesley no domingo passado, foi soprada, inspirada por Deus. Então, quando nós olharmos aqui para o Salmo 119, nós não vamos ter hoje a cabeça no Antigo Testamento. Nós vamos olhar ele tratando sobre a lei, tratando sobre as Escrituras, como se fosse toda a Bíblia. Amém? E ele vai usar aqui alguns termos como lei, testemunho, preceitos, estatutos, mandamentos, julgamentos, palavra e ordenanças.
Todos esses termos que ele usa no Salmo 119 é para falar das Escrituras, da palavra de Deus. E é o que nós vamos ver aqui, separando alguns versículos e ver a grandeza da palavra de Deus, a grandeza das Escrituras. Como fora dito semana passada, homens morreram, deram a vida, sangraram para que as Escrituras fossem propagadas, anunciadas, distribuídas entre o povo, entre as pessoas. Homens perderam a vida, deram a sua vida, a fim de que a Bíblia, as Escrituras, fossem distribuídas. Nós temos entre os teólogos o que eles chamam de revelação. Revelação. A revelação geral, onde Deus se revela na natureza, o sol, a lua, as estrelas, o mar, as montanhas, a natureza revelando o poder de Deus. A natureza revelando o poder do Senhor, o soberano. Tem alguém por trás disso. Não é possível que uma explosão e uma evolução foi criando essas coisas. Tem alguém, tem um ser por trás disso. Revela o poder. Mas as Escrituras não é a revelação geral como a natureza. As Escrituras é a revelação especial. Aqui não só revela o poder de Deus, como está empregado na natureza. Aqui revela o caráter de Deus. Quem é Deus? As Escrituras revelam o plano de Deus de salvação, a vontade de Deus para os homens. Quis Deus se revelar a nós por meio de uma biblioteca de livros, chamado Bíblia. Quis Deus. E nós vamos ver isso a partir desse Salmo 119, a grandeza das Escrituras. O primeiro salmo que eu queria ver com os irmãos, o primeiro versículo do Salmo 119, é o versículo 1. No versículo 1, o salmista vai dizer que a lei do Senhor, as Escrituras, ela nos faz andar por caminhos irrepreensíveis. As Escrituras, a palavra de Deus, faz com que trilhamos, caminhamos, faz com que a nossa vida ande por caminhos irrepreensíveis. Bem-aventurados, mais do que felizes, contentes, ditosos, os irrepreensíveis no seu caminho. Por quê que eles são bem-aventurados? Eles são felizes porque os caminhos deles porque a vida deles é em caminhos irrepreensíveis, porque eles andam na lei do Senhor. As Escrituras, a palavra de Deus, faz com que o homem ande por caminhos irrepreensíveis. A lei de Deus, a lei do Senhor, as verdades de Deus, as Escrituras, a palavra de Deus é o que nos orienta, nos dá diretrizes por trilhar caminhos irrepreensíveis. E a grande pergunta é, Alex, então a Bíblia vai me deixar um homem perfeito? Não, mas vai te aperfeiçoar. Ela vai te aperfeiçoar, ela vai fazer com que sua vida ande por caminhos irrepreensíveis. E se a minha vida está sendo repreendida pelas Escrituras, é porque eu não estou observando as Escrituras. As Escrituras não erram, é eu que erro. Andando nela, eu ando em caminhos de aperfeiçoamento. É somente pela palavra que devemos nortear nossas vidas. As nossas vidas são norteadas. É por isso que as Escrituras, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé. O que eu creio, como creio, no que eu creio, mas também é a nossa regra de prática. Regra de fé e regra de prática. A vara de medir para me crer e a vara de medir para me praticar. É por meio dela que eu ando. É por meio dela que eu decido. É por meio dela que eu penso. É por meio dela que eu caminho. As Escrituras fazem com que o homem ande por caminhos irrepreensíveis.
no caminho do Cristo, no caminho do Senhor, no caminho do nosso modelo supremo, que é Jesus, aquele que cumpriu toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus. E aí eu li uma frase esses dias, falei até com o meu ano no trabalho, a frase dizia o seguinte: deixe as Escrituras discordar de você constantemente, e então você será santificado. Deixe ela te cortar constantemente, deixe ela falar dos seus erros, dos caminhos errantes, para que você ande nesse caminho irrepreensível. As Escrituras sagradas, a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus vai te orientar, vai te guiar para o caminho do aperfeiçoamento, para o caminho de se tornar mais parecido com Cristo. Segundo, verso 2, o salmista vai dizer que mais do que feliz, que os bem-aventurados são os que guardam as Escrituras, os que guardam, os que observam, os que querem ela, os que guardam, os que querem obedecê-la, mas não somente guardam e obedecem, mas continuam buscando ela de todo o coração. Olha lá, bem-aventurados, mais do que felizes, os ditosos, os que são felizes, são os que guardam os seus testemunhos, palavra de Deus. Bom, o caminho da felicidade é o caminho da palavra de Deus, irmãos. O salmista está dizendo que para ser um bem-aventurado, mais do que feliz, um ditoso, é quem guarda, é quem observa, é quem obedece a palavra de Deus. A alegria está em observar, em obedecer a palavra de Deus. Não só obedecer e parar por aí, mas continuar constantemente buscando de todo o coração. Sabe o que é isso? É olhar para si mesmo e dizer: eu quero a palavra de Deus de todo o meu coração. O salmista está dizendo: de todo o coração, eu anseio por ela, eu quero ela, meu coração deseja ela, quero obedecer ela de todo o meu coração, eu quero buscar a palavra de Deus. Eu tenho desejo pela palavra de Deus. Mais do que felizes, os ditosos são esses que guardam e buscam. E a grande pergunta é: o que nós temos buscado? Então vai começar por mim. Vai começar daqui para aí. Aí um tempo atrás, revendo minha vida cristã, falei: Senhor, gíria da rua de carioca, que traia que eu estou sendo. Meu Deus, eu lembro daquele tempo onde a escrivania da minha casa era como se passar algumas horas aqui fosse segundos. Senhor, eu lembro daquelas horas que minha esposa tinha que me chamar para ir dormir. O que nós temos buscado de todo o nosso coração, irmãos? O que o nosso coração está fervendo, borbulhando? É a palavra de Deus. O que o nosso coração está desejando? O que nós queremos buscar? É as Escrituras. Se for ela, você é mais do que bem-aventurado. Se for ela, pode ter certeza, você é mais do que feliz. Você é satisfeito em Cristo. Você tem contentamento no Cristo quando há busca de todo o coração. Que nós temos buscado. Verso 4, o salmista vai dizer: Deus mandou as Escrituras para que a cumpramos. As Escrituras, Deus se revela nela, e Ele se revela nela para que os filhos dela possam obedecê-la, possam cumpri-la. Tu ordenaste os teus preceitos,
tu ordenaste as tuas escrituras, tu sopraste ela, tu inspirado ela, tu soprou ela, inspirou os homens, ela foi ordenada por ti, para que as cumpramos à risca. O salmista deseja apaixonadamente obedecer a palavra de Deus. São nos dias difíceis que a palavra de Deus vai vir na tua mente. São nos dias de trevas, de lutas, que as verdades de Deus vão iluminar o seu coração. São os dias de dificuldade que você vai lembrar de um texto, de um versículo do Cristo. São os dias de densas trevas e tentações e dificuldades do justo neste mundo caído, que vai ser onde a palavra de Deus vai te dar norte. Vai ser onde a palavra de Deus vai te orientar para você a cumprir, pôr em prática. Ele não só a colocou para que observássemos, mas Ele a colocou para que a cumpríssemos. E o homem natural não consegue cumprir as verdades de Deus, mas o homem cheio do Espírito de Deus é habilitado a caminhar no caminho da obediência. Para que cumpramos a risca, é lógico novamente que nós temos que entender todo o desdobramento da revelação de Deus. Ninguém consegue cumprir a risca, a lei de Deus, e novamente eu digo, não é para ser perfeito, mas para ser aperfeiçoado. Nós não podemos ser este ano mesmo que fomos ano passado. Nós não podemos ser esse mês os mesmos que fomos mês passado. Devemos estar cumprindo a palavra de Deus no caminho de obediência, progredindo, contemplando e progredindo. Processo de maturação no Cristo, para que cumpramos a risca, para que obedecemos a risca. Versículo 5, ele vai orar para cumprir as Escrituras. Olha que contraste, olha que maravilhoso isso dentro do Salmo. Eu anseio cumpri-la, eu anseio e desejo pelas Escrituras, mas se eu não estiver um auxílio, se eu não tiver a ajuda do Senhor, isso será impossível para mim. Versículo 5, ele ora: quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Isso aqui é uma oração. Isso aqui ele está orando, dizendo: Senhor, me ajude, firme os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Senhor, firme os meus passos, para que eu observe, para que eu cumpra as tuas Escrituras. Essa deve ser a minha, a sua, a nossa oração. Senhor, me ajude a olhar para a sua palavra e cumprir ela. Senhor, me ajude a olhar para a sua palavra e cumprir ela, Senhor. Me ajude a olhar para a sua palavra e caminhar de acordo com a sua vontade no caminho dela. O salmista está dizendo: sem o seu auxílio, sem a sua ajuda, não terá como eu cumprir as Escrituras. Firma os meus passos, para que eu observe a tua palavra. Firme os meus passos, para eu observar as tuas Escrituras e cumprir ela. Que o Espírito de Deus te leve à oração. Que o Espírito de Deus te leve à oração, a fim de orar, para que as Escrituras sejam o norte, sejam o guia das nossas vidas. Ele continua, versículo 7, ele fala que compreender os preceitos do Senhor nas Escrituras nos leva a louvar, nos leva a dar ações de graças a Deus. É como se aquilo que era obscuro para a gente se tornasse uma revelação. Aquilo fosse revelado das Escrituras, saltasse no texto bíblico e entrasse no nosso coração. Quando nós compreendemos os preceitos das Escrituras, isso nos leva a louvar. Isso nos leva a cantar. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver
aprendido os teus retos juízos. E aí eu vou falar das minhas esquisitices. Aí quando eu estou lá na escrivaninha, aquilo salta, aí eu levanto. E o pastor Wesley, ele não está expondo nada da vida dele, mas eu vou expor. Falou que é a mesma coisa. Eu e ele então é parecido. Fica andando dentro do cômodo assim, rindo. Meu Deus, que é isso? Que grandeza é essa? Que coisa maravilhosa. E tal. Tem uns que pegam os atos, manda com outro irmão, eu vi um negócio aqui. Isso nos leva a louvá-lo. O salmista está dizendo: quando eu compreendo os teus retos juízo, eu dou graças de todo o meu coração. Aquilo brota do nosso coração como um louvor. Meu Deus! Quando algo salta no texto bíblico, quando algo entra no nosso coração, aquilo que ainda estava obscurecido, o Espírito abriu os nossos olhos para compreender aqueles preceitos do Senhor. Isso nos leva a louvá-lo, a adorá-lo, a exaltá-lo em ações de graças com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. É como se provasse algo muito saboroso. É como se degustasse de algo muito prazeroso, muito bom. As Escrituras provocam em nós o canto, as ações de graças, o regozijo, o louvor. Por isso que os louvores é extraído das Escrituras. É por isso que o que cantamos em conformidade com as Escrituras. As Escrituras, uma vez compreendida, nos leva a ações de graças, nos leva ao canto, nos leva ao regozijo, nos leva ao louvor. Que você fique rindo à toa, não só por algumas coisas que acontecem na sua vida, mas que você fica rindo à toa quando a palavra de Deus entra no seu coração. Você fala: meu Deus, eu compreendi algo novo aqui. Que seu coração se enche de regozijo, não só quando a conta bancária, o pagamento do mês cai lá, plim, quando cai o dinheiro na conta, no mês, não, mas quando também uma revelação da palavra de Deus enche seu coração, que você possa ficar rindo à toa, regozijando, louvando, cantando ao Senhor. O salmista está dizendo isso, que ele é levado em ações de graça, ele é levado em adoração, quando ele compreende alguns preceitos do Senhor. Verso 9, o salmista vai falar sobre os jovens. Como que os jovens andam puro na sua vida, no seu caminho. Ele diz, observando as Escrituras. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Seu caminho aqui é a sua vida. Qual é a pureza da vida do jovem, da juventude? Como a vida dele se mantém pura, reta, em santidade? Observando, segundo a tua palavra. O caminho da santidade, o caminho da pureza é as Escrituras. Como que os jovens vai manter puro, reto o seu caminho? As Escrituras. E aí a gente olha para Daniel, um jovem na Babilônia, e ora 3 vezes ao dia, observando as Escrituras. Aí a gente vê Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens na Babilônia, que vão perder, morrer, vão ser lançados no fogo, se não adorar a imagem feita ao rei. E aí eles observam as Escrituras: adorarás o Senhor, somente ao Senhor o nosso Deus, observando as Escrituras. E ali Estevão está diante de seus acusadores, um jovem diácono da igreja, e o que ele faz? Continua pregando as Escrituras. Como que é a juventude? Nós temos a nossa vida no caminho da santidade, observando as Escrituras, palavra de Deus, palavra de Deus. Reitero o que foi falado no domingo passado. A gente aqui nessa vida rápida e agitada, a gente observa tudo menos a palavra. A gente observa o influenciador X, a influenciadora Y. A gente observa o que o mundo fala, o que as pessoas falam, e pouco a palavra, então pouco serei santificado.
pouco será puro o meu caminho. Como se mantém o jovem puro? A sua vida observando a palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra. Foi orado aqui que a nossa alma precisa mais da palavra do que o próprio alimento material. Palavra de Deus. Versículo 10, ele vai orar para não fugir. Está vendo? É sempre esse contraste. O que ele deseja, o que ele almeja, o que ele quer, mas sem o auxílio de Deus, do próprio Deus, não tem como. E aí ele ora. Versículo 10, ele ora para não fugir dos mandamentos do Senhor. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. Não deixe que o mundo dita como eu devo viver minha vida. Não deixe eu me desviar dos teus mandamentos. Não deixe que o guru fala para guiar minha vida. Não deixe eu desviar dos teus mandamentos. Não deixe que o X, o B, o Y, o influenciador tal, A, B ou C dita a minha vida. Não deixe eu desviar dos teus mandamentos. Não deixe eu me desviar dos teus mandamentos. Ele está orando, irmãos. A oração aqui não é por casa própria, carro zero, nada disso, que é bênção também, temos que orar, mas a oração aqui é mais elevada, é algo mais precioso, é algo mais sublime. Não me deixe desviar dos teus mandamentos, porque desviando dos mandamentos, eu faço uma ruína com a casa própria, desviando dos mandamentos, eu faço uma ruína com o carro zero, desviando dos mandamentos, eu me desvio do meu casamento, desviando dos meus mandamentos, os mandamentos, a vida vira uma ruína. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Sabe o que ele está dizendo? A tua palavra é como um oxigênio para mim. Eu não consigo respirar sem ela me nutrindo, sem me dando oxigênio. A tua palavra é como uma água para o peixe. Fora dela eu morro. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Não te deixe eu traçar a minha vida por conta própria. Não deixe eu traçar o meu caminho por conta própria, não. Faça com que a tua palavra, os teus mandamentos me conduzam. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Guie-me na tua palavra. Guia-me na tua palavra. Versículo 11, ele diz que guardar as Escrituras, parecido com o versículo 9. Guardar as Escrituras nos faz não pecar contra o Senhor. Versículo 11. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Todas as vezes que pecamos é porque não guardamos a palavra. Todas as vezes que erramos e pecamos e falhamos é porque não observamos e não guardamos a palavra. Fizemos o que era o oposto segundo a palavra. Todo pecado é falta de ter guardado a palavra. Todo pecado concebido, todo pecado praticado foi por falta de não observar a palavra, de não ter aplicado a palavra. Guarda ela no coração, para não pecar contra ti. Guarda ela no coração, para não pecar contra o Senhor. Guarda ela na sua vida, guarda ela dentro de si, pense nela. Nos dias de tentações, como eu disse, de dificuldade, é ela que vai saltar do seu coração para você não pecar. O tentador veio e Jesus disse, está escrito. O tentador veio e Jesus disse, está escrito. O tentador veio e Jesus disse, está escrito. Vencemos a tentação quando observamos o que está escrito. Guarda no coração para não pecar contra ti. É por isso que é uma loucura a igreja sem palavra, culto sem pregação e pregação bíblica.
porque é guardando no coração que faz o povo não pecar contra Deus. Guarda no coração para não pecar contra ti. Guarda ela aí, irmãos. Guarda ela aí dentro. Guarda a palavra de Deus, observe a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Lembre dela nos dias de tribulação, lembre dela nos dias de tentação, lembre dela. Lembre dela, lembre do Cristo. Está escrito. Versículo 18, mais uma oração, para que o Senhor abra os olhos. Olha isso, irmão. Esse aqui eu amei. Ele ora para que o Senhor abra os olhos dele, para ele enxergar as maravilhas das Escrituras. A Bíblia é maravilhosa. E ele está dizendo: Senhor, abre os meus olhos para me ver as grandezas das Escrituras, as maravilhas da sua palavra. Olha lá, desvenda os meus olhos. Tem uma venda aqui. Meus olhos estão vendados, está tapado, está obscurecido. Tira a venda dos meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque algum irmão teve uma certa revelação, ou um certo entendimento, ou talvez está mais aprofundado do que outro. Isso existe de fato. Porque as vendas de um foram tiradas e de outros ainda estão obscurecidas. E como que elas vão saindo? Orando. O salmista está orando. Arranque as vendas dos meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tire as vendas dos meus olhos para que eu enxergue que eu fui salvo, que eu fui perdoado, que eu fui amado, que eu caí em Adão, mas fui levantado por Cristo, que ainda que o mundo me odeie, eu sou amado por Cristo eternamente. Tire as vendas dos meus olhos para que eu compreenda que o Criador é eterno, imutável, seu reino é inabalável. Tire as vendas dos meus olhos para que minha vida ande com mais leveza diante das dificuldades deste mundo. Tire as vendas dos meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Ore-nos. Ele pede, ele ora. Ele pede, ele ora. Ele faz, ele ora. Ele obedece, ele ora. Ora. O Salmo 19, versículo 19 é esse contraste da exaltação da palavra, ao mesmo tempo ele ora pela palavra. Ore para que o Senhor desvende os seus olhos para você enxergar as maravilhas da palavra de Deus. Porque, Alex, para que sua vida cristã tenha mais leveza diante das tribulações da vida. Jesus é esse homem que em todo o seu ministério, em toda a sua vida, foi observando a palavra de Deus. Ele cumpriu toda a palavra de Deus, ele cumpriu toda a lei de Deus. Mas ao mesmo tempo ele orava. Ao mesmo tempo ele rogava aos céus. Ao mesmo tempo ele pedia auxílio do Pai para continuar observando o que ele tinha que observar, a palavra. O véu só vai ser tirado dos nossos olhos. O Senhor vai arrancar esse véu quando irmos a Ele em petição, quando irmos a Ele em oração, quando irmos a Ele entendendo que nós não conseguimos. Precisamos da graça divina para que Ele nos ilumine diante da sua palavra. E as Escrituras é o único livro na história que o autor lê junto com você, o Espírito Santo. É o único livro que você tem a presença do Espírito ali. Pergunte para ele. Fala para ele: eu não entendi isso. Abre meus olhos, isso aqui ainda está obscuro para mim. Use alguém para, quando eu ouvir uma pregação, Senhor, revele. Eu quero degustar da tua lei. Eu quero observar a tua palavra. Precisamos da graça divina, da iluminação para entender. Ele precisa guiar a nossa compreensão. Precisa guiar nossa compreensão. É por isso que a gente vai à oração antes de ler. A gente vai ao Senhor antes de ler, que não é mais um livro qualquer. Isso aqui é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, é as Escrituras, é a boca de Deus falando. Começo a caminhar para o final. Versículo 24. Isso aqui é maravilhoso.
Ele diz que as Escrituras é o nosso prazer e o nosso conselheiro. Olha isso. Também os teus testemunhos são o meu prazer. Onde está o nosso prazer? Deus nos deu sentidos para termos prazer, mas nós só temos prazer aonde? Aonde só temos prazer? O salmista diz que o prazer dele está nos testemunhos do Senhor. O prazer dele, ele tem prazer nos testemunhos, na palavra de Deus. Nós temos muitos prazeres na vida. E o prazer das Escrituras? E o prazer da Bíblia? Aquela coisa do coração ficar batendo forte, aquela coisa do coração queimar, aquela sensação de que está compreendendo a revelação de Deus, aquela coisa de ouvir algo a respeito da palavra de Deus e aquilo fazer tanto sentido para você e você ter tanto prazer naquilo. Onde tem estado o nosso prazer na lei de Deus? Onde tem estado o nosso prazer? Nas Escrituras, na palavra de Deus. Onde tem estado o nosso prazer observando as Escrituras, irmãos? Já dizia alguém que um púlpito fraco, uma igreja fraca. Portanto, um púlpito forte torna-se uma igreja forte. Forte para quê? Para observar e ter prazer na palavra de Deus. Observar e ter prazer nela. Ansiar por ela. Mas ele tem prazer na palavra e ele diz que a palavra é o conselheiro dele. São os meus conselheiros. Sim. Pede conselho para o mundo inteiro, menos para Deus. Deus deu, lógico, irmãos, família, igreja do Senhor, pastores, mestres, para te aconselhar, mas eles vão te aconselhar segundo a palavra. A palavra de Deus é o nosso conselheiro. A palavra de Deus nos orienta, nos aconselha. Não, esse caminho não é o caminho da vontade de Deus. Esse caminho é o caminho de pecado, esse caminho é o caminho de engano, esse caminho é o caminho de idolatria, esse caminho é o caminho de... Sim, esse é o caminho da vontade de Deus. A palavra de Deus nos aconselha. É o nosso conselheiro. Deve ser o nosso prazer e deve ser o nosso conselheiro. Vai se aconselhar com as Escrituras, com a palavra. Não entendi, chama o irmão mais maduro que entenda. Me aconselha aqui segundo a palavra de Deus, nisso que eu preciso tomar na minha vida. A palavra de Deus é o nosso conselheiro. Por isso que somente a Escritura. Nenhum guru da fé é seu conselheiro, é as Escrituras. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa, nenhum sacerdote, nenhum semideus, se não estiver te aconselhando de acordo com as Escrituras, deve te aconselhar. Somente a Escritura é o nosso conselheiro. A autoridade dele vem a partir das Escrituras, o conselho dele vem a partir das Escrituras, a fala dele vem a partir das Escrituras. Por isso que houve a reforma protestante, só a Escritura. O conselho é a partir das Escrituras. A palavra de Deus é o nosso conselheiro. Versículo 33, mais uma oração. Oração para que o Senhor ensine as Escrituras. Para quê? Para seguir ela até o fim da vida. Até o fim da vida. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Me ensina os teus decretos para eu te seguir até o fim. Até o fim. Sabe o que o salmista está dizendo? A tua palavra vai guiar a minha vida até o fim dela. Nunca conheceu alguém que na metade da vida não era mais a palavra que guiava?
Nunca conheceu alguém que começou a vida sendo guiado por ela, mas de repente largou ela e foi ser guiado por si mesmo? O salmista está dizendo: não, ensina-me o teu caminho para me seguir ele, a tua palavra até o fim, até o último respiro da minha vida. Eu quero respirar seguindo a tua lei, até o último suspiro, até o último ar que eu for respirar, até o último dia de vida. Eu quero que ela seja a minha diretriz, ser guiado por ela. Ensina-me os teus decretos, ensina-me a tua palavra para me seguir ela até o fim. 34. Ele ora para ter entendimento, para cumpri-la novamente. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei. Está vendo o quanto ele ora pela palavra? O quanto ele ora pelas Escrituras? O quanto ele ora para que o Senhor o ajude, o auxilie, a partir dele ter uma vida que observe as Escrituras? 36, esse aqui eu gosto, e a gente começa a encerrar. Ele ora para que o Senhor incline o coração dele para as Escrituras e não para a cobiça. Olha isso. 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Inclina o meu coração para a tua palavra, para as tuas Escrituras e não para aquilo que é do outro. Aí o nosso coração vive nos Instagrams da vida. Caramba, com a minha idade foi para esse país. Caramba, com a minha idade tem esse carro. Caramba, olha para onde ela foi. E aí começam as cobiças a brotar no coração. Mas olha a vida dele, olha a vida dela. Caramba, meu Deus, eu queria ter isso aí também. Eu queria fazer isso aí também. Aí o coração começa a se inclinar para a cobiça e não para a palavra de Deus. E a oração dele: Senhor, inclina o meu coração para a tua palavra e não para a cobiça, não para aquilo que é do outro, não para as coisas alheias do outro, mas me inclina para aquilo que é seu, para a sua palavra, para as suas verdades. Nosso coração, irmão, já dizia alguém que é uma fábrica de ídolos, e ele tende a se inclinar para aquilo que não é de Deus. Por isso que a gente precisa orar: Senhor, inclina o meu coração para aquilo que é seu. Senão ele vai se inclinar para aquilo que não é seu. Senão ele vai se inclinar para aquilo que é pecado, para aquilo que é mal, para aquilo que estraga a minha vida. É da natureza pecaminosa se inclinar para aquilo que Adão gosta e não aquilo que Deus gosta. É da natureza adâmica se inclinar para as coisas desta vida carnais e não para as coisas eternas. Por isso que tudo que é exercício espiritual é dificultoso, é guerra. Orar tem guerra, ler Bíblia tem guerra, fazer os exercícios espirituais tem guerra, porque a carne quer aquilo que é carne. Adão quer se alimentar daquilo que é adâmico, mas o Espírito de Deus que foi posto dentro de você quer se inclinar para aquilo que é de Deus. Guerreia até sair sangue, não literal, mas simbólico, para você vencer essa guerra. Para aquilo que é do Senhor. Inclina o meu coração para aquilo que é a tua palavra e não para a cobiça. 50. Nos dias de angústia, nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de tristeza, no dia de guerra, no dia de um ente querido que você perde. Nessa vida, ou você já passou por esses dias, ou você está passando por esses dias, ou você vai passar por esses dias. Ninguém está isento do dia mau. Já diria John Piper que a vida é o agridoce, e é mais agro do que doce. A vida, ela é mais sofrida. Choro, esse é o campo de
luta, o vale das lágrimas, campo de guerra. E para esses dias maus, sabe quem vai te vivificar? Sabe quem vai fortalecer tua alma nesses dias de trevas, de luta? Nesses dias maus, nos dias de lágrimas, nos dias de angústia, sabe quem vai vivificar a tua alma? Sabe quem vai te consolar? O que me consola na minha angústia é isto. Isto o quê? Que é a tua palavra. Aleluia, irmãos. Que a tua palavra me vivifica. A tua palavra é quando chegamos aqui no dia mau, é uma palavra que sai da boca de alguém aqui no púlpito, alcança o Espírito de Deus no teu coração. É quando você está em casa, aí lê um texto no Bíblia que aquilo enche tua alma. É quando você está em casa e bota um louvor, e o louvor canta a palavra, e aquilo muda a tua vida. A tua palavra me consola no dia da angústia. Ela vivifica. A ideia aqui é de alguém quase morto e de repente a palavra entra nesse semi-morto e dá vida de novo. A vida neste mundo caído é uma jornada por onde a angústia sempre chega, porém nas noites mais escuras da alma. Nesses dias mais escuros da alma, é a palavra que vai te consolar, que vai te encher de esperança e luz. Palavra. E o que a gente precisa? Ir à palavra de maneira devocional, não de maneira para somente estudá-la. Existem alguns métodos de ir à palavra para você estudar e para você ir de maneira devocional, se alimentar de maneira devocional. Estudar é um modelo, ir de maneira devocional é outro modo. Estou indo aqui para grifar alguns versículos que me chamaram a atenção e orar em cima deles. Eu estou indo aqui para entender a vontade de Deus para o meu dia. Eu estou indo aqui para orar em cima deles, se alimentar, nutrido. Tem gente que vai às Escrituras como se fosse um cadáver frio e vai examinando só de maneira frívola e fria. Não! As Escrituras é viva, é ir ali para ser alimentado por ela. 54. Ele diz que as Escrituras é o motivo do nosso canto. O que nós cantamos, ela deve sair a partir das Escrituras. Os teus decretos são o motivo dos meus cantos na casa da minha peregrinação. Peregrinação é essa vida que temos neste mundo. A vida é uma vida de peregrinação. E diante da nossa peregrinação, a palavra de Deus é o motivo do nosso canto. É o motivo do nosso louvor. É o motivo de nós adorarmos. Todo louvor que não sai das Escrituras, provavelmente ele está equivocado. O louvor ele sai a partir das Escrituras. A fonte de inspiração dele é as Escrituras. Só vou falar sem olhar e a gente encerra. 72. As Escrituras é mais valiosa do que qualquer riqueza desse mundo. Vou repetir. As Escrituras é mais valiosa do que qualquer riqueza deste mundo. Mais valiosa do que ouro e prata, de qualquer riqueza que esta vida pode nos proporcionar. Busque ela e não riqueza. Busque a palavra e não ser rico. Porque buscando a palavra, Deus pode te enriquecer e você vai saber como lidar com o dinheiro. Agora, buscando a riqueza sem a palavra, você vai destruir com o dinheiro que Deus vai te dar. 92. As Escrituras, sem as Escrituras, teríamos perecidos no dia das angústias que eu falei. Sem as Escrituras, 92, os dias da angústia, a gente perece. Sem ela, a gente não vai ser vivificado, fortalecido, consolado. 97, as Escrituras devem ser a nossa meditação diária. Diária. As Escrituras devem ser a nossa meditação diária. Você não escova o dente todo dia? Eu acredito que escova, né? Pelo amor de Deus.
Você não tem um a fazer todo dia, que as Escrituras também estejam incluídas dentro da sua vida diariamente. Sem as Escrituras, fará os mais novos serem mais prudentes do que os idosos que não guardam as Escrituras. Maturidade. Quem é maduro? Maduro é questão de idade? Pode ser também. Mas tratando-se do reino de Deus, e não de maneira física, tratando-se no reino de Deus, maduro é mais quem é mais parecido com Cristo. Maduro é quem está atingindo ser mais parecido com Cristo do que o outro. Maturação, maturidade é quem está galgando o varão perfeito que é Cristo Jesus. Então no 100 ele diz que os mais novos podem ser mais prudentes do que os idosos que não guardam as Escrituras. Ele é mais prudente. 104. As Escrituras nos faz odiar o que Deus odeia. As Escrituras nos faz odiar o que Deus odeia. Faz com que a gente tenha guerra com aquilo que Deus tem guerra. Faz a gente olhar com mau olhar para aquilo que Deus olha com mau olhar. E não fazer amizade com aquilo que Deus ama. 105. As Escrituras é nossa luz, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Ela não vai deixar a gente tropeçar nas trevas. 130. As Escrituras esclarecem os simples. As Escrituras esclarecem os simples. É a palavra de Deus. 151 e último. A Escritura é a verdade. Não há nenhuma partícula de falsidade nas Escrituras. Ela é a verdade. Deus é inerrante e infalível. Assim é a sua palavra. A palavra de Deus é perfeita porque o próprio Deus é perfeito. Como que um Deus perfeito faz coisa que não seja perfeita? Deus está intimamente associado com a sua palavra. Por isso, se Ele é perfeito, a sua palavra é perfeita. Foi Jesus quem disse em João capítulo 1, versículo 14. Ele é chamado de a palavra. Ele é a palavra, portanto não tem erro. A palavra de Deus não tem erro. Toda a afirmação histórica ao longo da igreja, a igreja na sua história afirma que as Escrituras não contêm nenhum tipo de erro. Que o Espírito de Deus nos leve constantemente a palavra de Deus, irmãos. Que o Espírito de Deus faça com que somente as Escrituras seja nossa regra de fé e prática. Através da leitura da Bíblia que nós somos consolados, confortados, reanimados diante das batalhas que travamos. É mediante a leitura da Bíblia que a esperança brota no peito, o coração se enche de fé, a vida é encharcada dos maravilhosos e imensuráveis amor de Deus contido na palavra dele. É a Bíblia que é a palavra de Deus, a verdadeira fonte de vida. É a luz para o errante, é o pão para o faminto, é o leite para os novos na fé, é a carne para os amadurecidos na fé, é a arma de ataque, é o escudo de defesa, é a espada do Espírito. Ela entra nas regiões da nossa alma, discerne as profundezas do nosso coração. Quando dela nos deleitamos e nos alimentamos, somos fortalecidos. Ela é mais doce do que o mel, mais preciosa do que muito ouro. Devemos ter todo o prazer nela, meditar nela como nosso deleite, praticá-la como nosso sublime dever, proclamá-la como nosso mais elevado, a nossa mais elevada responsabilidade. Palavra de Deus. Para nós protestantes, diante da história da igreja, nós entendemos que a Bíblia falada aos homens é a voz de Deus. A Bíblia sendo falada aos homens da maneira correta é a voz de Deus sendo falada aos homens. Que Deus nos ajude, que Deus
com seu Santo Espírito, nos guie constantemente em sua palavra. Que Deus, com seu Santo Espírito, nos conduza com sua bendita e preciosa palavra. Não tem vida, irmãos, que não observa a palavra de Deus, que ande de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os preceitos do Senhor, que está caminhando bem. Não tem. A Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Uma vez não caminhando de acordo com ela, nossa vida está em perigo, em ruína. Nós precisamos do auxílio de Deus para entender a sua voz. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para observarmos a sua voz.